Há capítulos da Bíblia que parecem um conselho rápido. E há capítulos, como Provérbios 4, que soam como a voz de um pai amoroso, sentando o filho à sua frente, olhando nos olhos e dizendo: presta atenção no que vou te falar, porque isso pode mudar o rumo da sua vida. Você está no canal Simplifique-se e hoje vamos ver como Provérbios 4 é exatamente isso. É um convite a olhar para dentro, um chamado para entender que o coração é o centro das decisões, da vida, dos caminhos, das quedas e também das restaurações. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Esse versículo é conhecido, citado, decorado, cantado, mas muitas vezes não é entendido. O texto não está falando apenas de emoções, mas do centro do ser, da mente, da vontade, daquilo que governa quem você é quando ninguém está olhando. E aqui entra uma verdade dura e libertadora ao mesmo tempo. Um coração ferido gera decisões tortas. Se você lê Provérbios 4 com calma, percebe um clima de conversa íntima. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecê-la. PV 4.1. Não é um texto frio, moralista. É um pai chamando os filhos para uma conversa séria. Ele não está falando apenas de regras, mas de caminho de vida. Ele fala de sabedoria como um tesouro a ser buscado, como algo que dá direção, preserva, protege. Mas no meio de tantas instruções, surge um ponto central, como se fosse o coração do capítulo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. É como se ele dissesse: você pode tentar proteger sua reputação, suas finanças, seus relacionamentos, sua imagem. Mas se você não proteger o coração, tudo mais ficará comprometido. Porque a vida não é apenas o que você faz por fora, mas o que você carrega por dentro. Quando Provérbios diz que do coração procedem as fontes da vida, está dizendo que as suas escolhas nascem dele. Os seus pensamentos são filtrados por ele. As suas palavras revelam o que está dentro dele. Seus relacionamentos são afetados pelo estado dele. Você já percebeu como, quando o coração está ferido, tudo parece distorcido? Uma crítica simples vira um ataque pessoal. Um silêncio vira rejeição. Uma correção amorosa vira humilhação. Um não, que poderia ser proteção, é interpretado como abandono. Não é o mundo que necessariamente mudou. Foi o coração que foi machucado. E um coração machucado passa a ler a vida com lentes quebradas. Por isso, a Bíblia não manda apenas mudar de atitude ou tentar ser mais forte. Ela diz: guarda o teu coração. Cuida do lugar de onde as decisões nascem. Vamos ser sinceros. Quantas decisões você já tomou, não porque eram as mais sábias, mas porque eram uma tentativa de aliviar uma dor? Entrou em um relacionamento apenas para não se sentir sozinho, aceitou qualquer tipo de tratamento para não ser rejeitado, afundou em trabalho para não lidar com a própria insegurança, se calou para não ser abandonado, mesmo vendo que estava sendo desrespeitado. Um coração ferido faz isso. Toma decisões de emergência, não de sabedoria. Responde aos traumas, não ao propósito. E é por isso que Deus se importa tanto com o seu coração. Não apenas com o que você faz, mas com o porquê faz. Ele sabe que se o seu coração for curado, suas decisões serão alinhadas. Se o seu coração for tratado, seus caminhos serão endireitados. Quando Provérbios 4 fala do coração, ele conecta isso com caminho, veredas, rumo da vida. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. PV 4:18. Isso significa que as decisões que você toma hoje, a partir do que está dentro de você, constroem o amanhã que você vai encontrar. Guardar o coração é, na prática, proteger o seu futuro. Pense nisso. Se o seu coração está cheio de amargura, o seu futuro será pesado. Se o seu coração está dominado pelo medo, o seu futuro será travado. Se o seu coração está cheio de ressentimento, o seu futuro será cercado por relacionamentos quebrados. Agora, e se o seu coração for curado? Um coração curado começa a perdoar. Um coração curado aprende a confiar em Deus, mesmo sem entender tudo.
Um coração curado não precisa provar nada a ninguém, porque sabe quem é em Cristo. Guardar o coração não é apenas se proteger da dor. É criar espaço para viver o que Deus sonhou para você. Talvez você pense, eu nem sei onde comecei a me ferir assim. Geralmente, essas feridas vêm em formas muito humanas. Palavras duras que você ouviu na infância. Comparações injustas. Seu irmão é melhor. Você nunca vai dar certo. Você é um problema. Traições de pessoas em quem você confiava. Rejeições, abandonos, humilhações. Pecados que você cometeu e nunca se perdoou. Essas experiências vão entrando, e muitas vezes a gente não sabe o que fazer com elas. Então enterra, empurra para dentro, finge que não doeu. Mas o coração não esquece. Ele registra, ele guarda. E o pior, o que não é curado, mais cedo ou mais tarde, começa a vazar nas atitudes, nas reações, nas escolhas. Provérbios 4 não apenas manda guardar, mas dá pistas de como se faz isso. Atenta para as minhas palavras. PV 4:20. Não se apartem elas dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração. Guardar o coração passa por cuidar do que você permite entrar nele diariamente. Algumas perguntas importantes. O que você anda ouvindo todos os dias? Não só músicas, mas opiniões, críticas, comparações, conversas. O que você tem alimentado na sua mente? Ideias de derrota, de incapacidade, de não ser amado, de que nada vai dar certo. O que você tem repetido sobre você mesmo, eu não sou bom o suficiente. Eu sempre estrago tudo. Ninguém fica comigo. Eu não presto para nada. Guardar o coração não é viver em uma bolha, mas é ser seletivo com o que você abraça como verdade. Nem tudo o que disseram sobre você é verdade. Nem tudo o que aconteceu com você define quem você é. Há dores que você até já falou para alguém, mas há aquelas que você nunca contou, que só Deus sabe. Ou talvez nem você tenha conseguido nomear. Só sente o peso. A boa notícia é: Deus não se assusta com feridas profundas. Ele não se cansa das áreas repetidas que você ainda não conseguiu resolver. Ele é especialista em restaurar o que parece irreparável. Jesus não veio apenas para consertar comportamentos, mas para transformar corações. A graça de Deus alcança não só o que você faz, mas aquilo que te levou a fazer. Talvez você ache que seria mais fácil Deus te dar uma vida nova, sem mexer no passado, mas Ele te ama demais para te deixar carregando dores escondidas, enquanto você tenta viver algo grande em cima de um coração despedaçado. Cura exige olhar para dentro. Cura exige verdade. Cura começa quando você para de dizer "tá tudo bem" e admite para Deus: "Eu estou quebrado, mas eu quero ser restaurado." E então vem a pergunta que não pode ser respondida com pressa: o que precisa ser curado em você? Essa não é uma pergunta superficial. Ela é um convite à sinceridade. O que precisa ser curado em você? Um sentimento de inadequação que te acompanha desde criança? A rejeição de alguém que você amava e que te deixou? A traição que te fez levantar muros e prometer que nunca mais vai confiar em ninguém? A culpa por coisas que você fez e se arrepende, mas ainda não consegue se perdoar? A comparação que te faz sempre se sentir menor do que os outros? Talvez a sua ferida tenha nome: abandono, abuso, humilhação, desvalorização. Talvez ela seja mais silenciosa: o simples fato de nunca ter se sentido suficiente para ninguém. Seja qual for, não esconda isso de Deus. Ele já sabe, mas quando você fala, você permite que Ele entre. Você não precisa fingir ser forte diante de um Deus que conhece o seu limite. Você não precisa ser impecável diante de um Deus que decidiu te amar exatamente como você é, mas que também te ama demais para te deixar como está. Cura do coração não é mágica, mas é milagre. E muitas vezes Deus faz esse milagre por meio de processos. Alguns passos podem te ajudar nesse caminho. Traga à luz. Fale com Deus com honestidade. Diga o que doeu, o que ainda dói, o que você não entende. Se precisar, escreva. Coloque em palavras.
Nomeie suas dores. Muitas coisas que nos dominam porque nunca foram trazidas à luz. Alimente-se da verdade. Se Provérbios 4 diz para guardar as palavras de Deus no coração, é porque elas reorientam, limpam, curam. Existem mentiras que você acreditou sobre si mesmo. Você precisa confrontá-las com o que Deus diz. Permita-se ser tratado também por pessoas. Deus muitas vezes usa pessoas, conselheiros, pastores, amigos maduros, terapeutas cristãos, para nos ajudar a enxergar o que sozinhos não vemos. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de coragem. Aprenda a liberar perdão. Perdoar não é dizer que o que aconteceu foi certo, nem esquecer o que aconteceu. É escolher não viver preso àquela dor, nem construir o resto da sua vida a partir daquele episódio. Às vezes, o perdão que mais falta é o de si mesmo. Caminhe em constância. Coração não se guarda uma vez e pronto. É uma postura diária. Você vai sendo curado aos poucos, à medida que caminha com Deus, dia após dia, passo após passo. Se você sente que seu coração está cansado, endurecido, machucado, saiba, Deus não olha para você como um caso perdido. Ele não está assustado com o tamanho da sua dor, nem com a bagunça interna que você carrega. Ele é o Deus que faz do deserto um jardim, do coração quebrado uma história de restauração, da culpa um testemunho de graça. Talvez você tenha vivido anos tomando decisões a partir de um coração ferido. Talvez hoje você esteja colhendo consequências de escolhas feitas na dor, na carência, no medo. Mas em Deus não existe ponto final, onde Ele decide escrever uma vírgula. Ele pode entrar agora, no meio da sua história, e iniciar um processo de cura profunda. E tudo começa com essa pergunta sincera, que eu quero deixar ecoando dentro de você. O que precisa ser curado em você? Não responda rápido. Deixe essa pergunta descer do intelecto para o coração. Permita que o Espírito Santo traga à tona lembranças, situações, frases, momentos. E quando ele mostrar, não fuja, não negue. Apresente isso a Deus, com humildade, com lágrimas se for preciso, com verdade. Porque guardar o coração não é colocar uma armadura e se fechar para tudo. Guardar o coração é colocá-lo nas mãos certas, e não há mãos mais seguras do que as de Deus. Fique bem, simplifique-se e viva melhor.